Boa noite para todos. Que Jesus nos abençoe. Para nós é um motivo sempre de muita alegria estar de volta para esse nosso encontro das sextas-feiras, onde nos reunimos para estudar o Livro dos Espíritos, que é a obra básica da doutrina espírita. Obra essa que foi publicada em 18 de abril de 1857, em França. Costumam dizer que o Livro dos Espíritos foi escrito por Allan Kardec. Isso não é verdade. Allan Kardec teve o papel de organizar, dar uma estrutura didática, reunir informações vindas do mundo espiritual e também dialogar com os espíritos. A partir de todo um contexto, de todo um material, ele, como um grande pedagogo, teve esse papel importantíssimo de formatar essa obra que efetivamente é a base, é o pilar de sustentação de toda a doutrina espírita. E ele depois teve o cuidado de desenvolver essa obra, que é dividida em 4 partes. A primeira parte, dos aspectos filosóficos da doutrina, inicia com a pergunta: o que é Deus? Onde vamos refletir sobre o Criador, sobre o universo, enfim. O fluido cósmico universal, a matéria primitiva. Também ele desenvolve a segunda parte, que trata do mundo espiritual, e lançou o Livro dos Médiuns. A terceira parte, das leis morais, ele lançou depois o Evangelho segundo o Espiritismo. E a quarta e última parte, ele trouxe para nós, das penas e gozos futuros, ele escreveu o livro O Céu e o Inferno. Então existe todo um contexto didático, pedagógico, dessa filosofia, que se apresenta como um tratado psicológico, onde num laboratório de fatos e dados nós vamos observando a lógica, a ciência da vida, que está para nós disposta, e que à medida em que a humanidade vai progredindo, o homem vai adquirindo maturidade, nós vamos compreendendo a cada passo um pouco mais dessas leis que regem o universo. Não é mesmo? Bom, e nós estamos especificamente trabalhando no Livro dos Espíritos, na segunda parte, no capítulo 6º, que é intitulado Vida Espiritual. Desejo a todos uma boa noite, que vocês se sintam acolhidos. Eu já fui direto na introdução, mas aproveito para abraçá-los fraternalmente e endereçar também o nosso afago carinhoso a todos os nossos companheiros da Rede Amigo Espírita, os nossos irmãos da sala falando Espiritismo, as demais retransmissoras, os nossos companheiros da FEAC que estão assistindo dos seus lares nesse momento, por impedimento não estão conosco, e abraçamos também aqueles que vão assistir em outro momento, porque a grande proposta da televisão do futuro é a televisão web, de sorte que a gente tenha sempre disponibilizado as matérias, os filmes, os noticiários nas grandes emissoras, sem ficar preso na questão da grade do horário. Então nós estamos, porque não temos condições e profissionalismo para ter um trabalho ao vivo, o tempo todo, mas a gente, de uma forma singela, contribui ao vivo para aqueles que podem conectar. E disponibilizamos posteriormente, dentro das nossas limitações, o vídeo para ser acompanhado em casa. E por fim, todos os vídeos, a partir do momento que nós começamos a produzir, eles se encontram disponíveis no blog da FEAC, e eu gostaria até de, em primeira mão, estar dizendo para vocês que daqui a algumas semanas nós vamos estar lançando o site da FEAC, onde pelo próprio site vocês terão condições de acompanhar o estudo ao vivo, porque atualmente o blog remete para a Rede Amigo Espírita, não é isso? Mas nós vamos estar com o próprio site, vocês assistindo, aqueles que puderem, não só o estudo da sexta, mas também
os programas que nós fazemos ao vivo na Rede Amigo Espírita, na terça-feira, só áudio, que é o Amor e Sabedoria de Emmanuel, às 20h30, e na quinta-feira que nós fazemos o programa do estudo dos princípios básicos da doutrina espírita, também de 20h30 às 21h30. Um trabalho que, por exemplo, os princípios básicos da doutrina espírita, nós completamos 70 programas. E o Sabedoria de Emmanuel, nós vamos completar o 30º. Então, brincando aí, multiplicar aí 30 por 100 minutos, hein, Nelson? Mais ou menos 90 minutos, é muito material que a gente já disponibilizou, embora na nossa condição, dentro da nossa necessidade, ainda é pouco. Nós só começamos uma jornada dentro desse mecanismo de divulgação na internet, que é um trabalho muito valoroso, porque ele atinge pessoas nas mais variadas condições, lugares, situações econômicas, posições espirituais. E hoje, por fim, é um dado que é importante dividir com vocês, nós já fomos acessados por 200 países. Computando os números que são possíveis catalogar, já estamos na marca de 2 milhões de acessos. Isso, para nós, é um motivo de muita alegria. A gente fala isso não com arrobo de vaidade, mas para dizer para vocês que a nossa reunião ela tem uma importância muito séria. A gente faz aqui um trabalho com, teoricamente, um grupo pequeno, né, de encarnados. Desencarnado, a galeria está cheia, olha aí. Né? Agora, imaginem os recursos tecnológicos exportando esse trabalho para as regiões mais distantes. E tem um companheiro que eu tenho, não conheço, mas tenho um carinho muito especial com ele. Ele é lá do Iraque. Toda postagem nossa, a gente observa lá nos números, o companheiro do Iraque está acompanhando. Então, eu gostaria muito que ele se identificasse depois, por e-mail, para que a gente possa, inclusive, citar o nome dele, se ele assim autorizar, e mandar um abraço para ele, como a gente manda um abraço para todos. Inclusive, agora inauguramos também um portal na região lá de Conceição do Mato Dentro, uma cidade que chama Dom Joaquim, que nós trabalhamos para a fundação de um centro espírita, que foi, graças a Deus, fundado, se não me engano, há 2 anos já, pelo nosso companheiro amigo do Sr. Rabelo, e que através do blog dele, ele está usando os nossos áudios, os nossos vídeos, as nossas postagens, e está tendo uma repercussão muito interessante no que remonta à divulgação doutrinária. Desculpe, a gente dá as notícias e fica muito felizes, porque são frutos, né? São frutos que essa casa, esse projeto coordenado por Allan Kardec está produzindo. Bom, queridos amigos, sem delongas, teve um dia que um companheiro falou assim: Casalberto, a sua introdução demora demais. Eu fico esperando você entrar logo na pergunta, mas o nosso objetivo é fraterno e a gente não tem pressa. Mas vamos lá, temos que ser objetivos. Estamos trabalhando no tópico sensação. Como é que é? Sensações. Não, isso é errado. Percepções, sensações, sofrimento dos espíritos. Porque senão eu vou sofrer depois porque eu falei na ordem errada. Entendeu, Dora? Isso é uma brincadeira com ela. E na última semana nós trabalhamos a questão dos espíritos serem sensíveis à música. Quem esteve aqui, né, vai se recordar que inclusive trabalhamos um texto do espírito do músico Rossini, que ditou um tratado sobre a música e sobre a harmonia, que está contido no livro Obras Póstumas, que foi organizado pós a desencarnação de Allan Kardec. Mas é uma página brilhante. E, portanto, nós vamos ler a pergunta e a resposta que nós trabalhamos na última semana, em conjunto com a questão 252. Porque a questão 252 que vai ser o objetivo do nosso trabalho da noite. Vamos lá. Pergunta:
Os espíritos são sensíveis à música? Quem não esteve aqui pode responder. Quem esteve não responde, né, dona Neta? Porque nós trabalhamos. Vamos lá, os espíritos são sensíveis à música? Podem responder todo mundo. São? Olha, que o Nelson ainda trouxe um ingrediente. Se até as plantas são sensíveis à música, cientificamente provado, imagina os espíritos, né? Mas é porque vem a indagação, porque eles estão numa outra dimensão, né? Aí está se falando da música de lá, da música de cá. Vamos à resposta. Olha a resposta. Referi-vos à vossa música? Que é ela comparada à música celeste? A esta harmonia de que nada na terra vos pode dar a ideia? Uma está para a outra como o canto do selvagem para uma suave melodia. Não obstante, os espíritos vulgares podem experimentar certo prazer em ouvir a vossa música, por não lhes ser dado ainda compreender outra mais sublime. A música possui infinitos encantos para os espíritos, em razão de terem muito desenvolvido as suas qualidades sensitivas. Refiro-me à música celeste, que é tudo que de mais belo e suave a imaginação espiritual pode conceber. Então, assim, vamos passar rápido. A pergunta, os espíritos são sensíveis à música? Não são. Mas eles começam a resposta dizendo assim, mas qual música? Vocês estão se referindo à vossa música? Né? Aí eles vão trabalhar numa ideia muito importante, que a nossa música, comparada às músicas espirituais, é uma ideia que é como se fosse espíritos vulgares experimentando um prazer de ouvir uma música que do nosso patamar está no nível superior. Né? Por exemplo, nós estamos escutando uma música clássica aqui lá ao fundo. Para você ter a sensibilidade para esse tipo de música, você tem que ter desenvolvido a acústica da alma em princípios elementares. Senão não dá não, né, Nelson? Agora, a gente observa que a música vulgar, a música do mundo, ela é assimilada até por uma questão cultural. A música regional, por exemplo, ela é concebida como uma coisa extremamente natural para aqueles que estão ali naquela região. Mas se você leva essa música regional para uma outra parte do mundo, que tem uma outra cultura, ela pode não ser assimilada. Entendeu? As músicas elevadas, elas vão estar, vamos dizer assim, sendo compreendidas, assimiladas pelos espíritos, à medida em que eles se elevam, porque elas existem. Lembra que nós trabalhamos a questão da harmonia? Onde Rossini fala que a harmonia, para quem gosta de música, essa matéria é ótima. E nós não aventuramos muito, porque não é no nosso território, não. Mas a harmonia está muito acima do que uma melodia, do que um arranjo, do que os instrumentos. E aí o Rossini veio trabalhando conosco a ideia de que a harmonia ela está na própria natureza. Estão lembrados que a gente abordou isso aqui? Então, o texto vem dizer que a música possui infinitos encantos para os espíritos, em razão de terem muito desenvolvidas suas qualidades sensitivas. Então, o Nelson falou sobre
as plantas serem sensíveis à música, os animais serem sensíveis à música. Então, o ser humano que está num patamar acima dos vegetais, dos animais, dos reinos inferiores, todos somos sensíveis à música. Agora, essa sensibilidade estará na razão direta do desenvolvimento espiritual do ser. Deu aí, Tatiana? Ok? Bom, aí vem a questão 252. Não se preocupe que eu vou acabar voltando nesse assunto. Os espíritos são sensíveis à beleza da natureza? Os espíritos são sensíveis à beleza da natureza? As belezas naturais dos globos, viu, gente? São tão diferentes que estamos longe de as conhecer. Sim, os espíritos são sensíveis a esta beleza, segundo as aptidões que tenham para as apreciar e compreender. Para os espíritos elevados, há belezas de conjunto, diante das quais se apagam, por assim dizer, as belezas dos detalhes. O que eles estão querendo dizer com isso? Vamos prestar atenção. Para os espíritos elevados, há belezas de conjunto, a beleza de conjunto, diante das quais se apagam, por assim dizer, as belezas dos detalhes. Porque a nossa percepção é acanhada. Então, quando nós vamos admirar, por exemplo, a beleza desse arranjo, nós muitas vezes temos que adentrar no detalhe. A ideia é essa. Por quê? A minha atenção, a minha sensibilidade ainda é muito limitada. É grosseira. Então, por exemplo, quando a senhora fala assim, é grosseira, eu já desviei o foco para a senhora, não já? Olha a didática. Para os espíritos elevados, a beleza não está no vaso, no detalhe do arranjo, mas sim no conjunto da obra. Eles estarão olhando para o Nelson, para a Ana Paula, para a luz, para o ambiente, para a Sony, né? Nossa coordenadora aqui, tem que puxar a brasa para o lado dela. Nós vamos estar observando tudo de uma forma harmônica. Observe como que nós somos grosseiros. O detalhe aqui, ele vai chamar a atenção da sua sensibilidade de acordo com o painel de vida, com a forma de ver, com o movimento de sentir, com as projeções das emoções de cada um. Então, eu posso estar sensível ao branco e ela pode estar sensível ao preto, à cor. O outro está sensível ao som. O outro está sensível à essência. Deu aí, filho? Os espíritos superiores, eles vão se preparando, vão se agigantando, vão crescendo. E eles, portanto, eles apreciam de uma forma muito mais ampla. Aí nós precisamos então de verificar quanto à importância de experienciar o detalhe, cada detalhe, de uma forma a valorizá-los. Você não pode abrir mão do detalhe.
Numa relação tem até o detalhe tão pequeno de nós dois. Hein? Não foi isso que o Roberto falou? Pois é. Então você tem que prestar atenção nos detalhes. Porque a partir do movimento que você lida com o simples, isso é uma visão da educação espiritual. Um dos coordenadores da casa trabalhava muito isso quando encarnado. Pestalozzi. Você, para ir ao complexo, você tem que trabalhar com muita autoridade o simples. Autoridade assim. Você tem que cuidar do simples na repetição, na vivência, para que você ganhe experiência no simples e seja convidado a operar num patamar acima. Não se constrói uma edificação aqui, uma casa, descuidando da importância de um tijolo. Deu aí? Só que você não pode ser escravo do detalhe. Esse é um ponto. Porque muitas vezes, por acomodação, por medo, por indiferença ou por ilusão, você não abre para sair daquele detalhe. Eu estou usando a palavra detalhe, mas pode ser uma seção, um departamento, uma convivência, aliás, um relacionamento, uma casa espírita, lá na sua empresa, só aquilo que você faz. Aí o patrão vira para você e fala assim, a partir de semana que vem, ele fala para a secretária, a partir de semana que vem, a mesa vai virar para cá. Ela entra até em depressão. Mas o vasinho, eu não vou poder mais olhar para o vasinho, olha ali a janela. E o patrão está dizendo, eu quero a mesa virada para a parede. Eu atendi um caso de um companheiro que ocupava um cargo de diretoria numa empresa por décadas. Houve uma alteração estrutural na empresa. A empresa entendeu que ele não tinha produtividade no que ele estava fazendo. Ele foi relocado. Ele continuou com os mesmos vencimentos, né? Porque por lei não pode reduzir, né? Mas ele perdeu o status social na empresa. Ele foi colocado assim, ele foi convidado para trabalhar num setor da empresa, como um funcionário normal, e não um cargo diretivo. Sabe o que aconteceu com ele? Ele teve um derrame. Não desencarnou, porque a providência divina falou assim, não, agora você vai curtir a mazela para que você possa, na hora da desencarnação, estar mais tranquilo. Porque o derrame, a angústia, a mágoa, o desespero é fruto do orgulho ferido. Deu? Então você não pode, ninguém deve, se fixar em painéis limitados. Você tem que abrir para prestar atenção no que a vida está te convidando. Se saiu da chefia para trabalhar lá no cargo mais simples, com o evangelho, o indivíduo entender. O Senhor agora me chama para outra responsabilidade. Porque com o evangelho, à luz da doutrina espírita, com a visão imortalista, com projetos de reencarnação, com lei de causa e efeito, com mediunidade, obsessão, com influência dos espíritos nos acontecimentos, não é o cargo, a posição, não é a beleza. Casalho, porque você vai ficar mais velho, você vai abrir mão da beleza. Tem que abrir, porque senão sofre. Vocês estão vendo o Facebook? Eu fiquei admirado essa semana. Facebook. Porque amanhã é dia das crianças, soltaram a onda que todo mundo tem que viver nos planos de Peter Pan. Paralisia
terapia psicológica infantil. Gente, mas como é que o povo ficou bonitinho? Vocês viram? Bochechudo, né? De velocípede. Eu vi vários. Eu fico assim, Jesus, eu tenho feito prece para ter tempo para resolver assuntos tão sérios. E as pessoas, graças a Deus, têm tempo para ficar trocando foto no Facebook. Não acha ruim se eu falei, não. Nós estou falando com respeito. Mas nós precisamos de pensar melhor a vida. Entendeu? Porque senão daqui a pouco, não é a foto do Facebook que vai acalentar o seu ego, sustentar o convite, a participação no grupo. Porque muitas vezes a gente vai movimentando, transferindo tantas coisas para o mundo lá de fora e esquecendo da administração de uma grande comunidade social que está dentro de você. Uma rede social dos seus vícios e virtudes que precisam ser ajustados. Deu aí? Nós temos que estar preparados para as mudanças. Então, não é a posição. Não é como o mundo olha para você. É exatamente como você está administrando os valores. Deu aí? E dentro de uma dinâmica de muita sensibilidade, de muito carinho, de muito respeito, viu? Vocês não acham ruim que eu falei do Facebook, não? Eu acho tão bonitinho. Eu acho bonitinho mesmo. Tanto até trocou a foto. Eu estou dizendo sobre uma questão de muito mais profundidade. Porque entretenimento faz parte, viu? Deixa eu dar uma adocicada aqui, senão o pessoal, eu não volto lá nunca mais. Porque eu vibro tanto no Facebook, e ele fala tão mal do Facebook. Eu não estou falando mal do Facebook. Aliás, qual que é o significado de Facebook, Márcia? É um livro de face, não é isso? Fácil, né? Book é livro. Revelação, não é isso? Não é? O quê? Vou me mostrar. Não é isso? Então é extremamente importante, porque a sociedade está colocando um espelho para ela mesma ver aonde que nós temos que trabalhar. Tá legal. E pode ser uma ferramenta bendita. Agora, o que nós precisamos de entender é que em tudo existe arte. Tudo tem. Se a gente for prestar atenção, tudo que a vida dispõe, dependendo de como você observar, você vai ver o divino ali. É questão de postura, você foi fundo. É uma questão de como conduzir. Então vou voltar, porque o nosso assunto é arte. Nós vamos chegar naquela condição, portanto, de um dia conseguir observar que aquela teia... Gente, achei uma teia de aranha na FEAC. Olha que beleza. Teia de aranha na FEAC, manda limpar. Não, vamos mandar limpar. Mas se tem a teia de aranha, tente observar que ali tem vida. Deu aí o detalhe, filho? Em tudo você pode encontrar o belo. Em tudo você pode encontrar o espiritual. Por mais que seja um movimento extremamente materialista, você pode achar ali um conteúdo de educação. E aqui nós estamos falando sobre sensibilidade dos espíritos. Ah, mas vocês me permitem, eu vou ter que atender a Marcele. Só um pouquinho, eu volto. A Marcele é uma participante assídua do nosso estudo. Ela é da cidade de Barroso. Eu já citei o nome dela aqui, né, Márcia? Marcele de Barroso. Obrigado, viu, Marcele? Ela está perguntando assim. A espiritualidade... Barroso é em Minas Gerais, viu, gente? Perto de Tiradentes. Tiradentes foi onde Arnaldinho nasceu. Arnaldo. Que, por sinal, dia 29 agora de outubro, completa um ano da sua desencarnação. Arnaldo Rocha. Continuando. A espiritualidade superior aprecia chamadas. Graças a Deus, tenho a ajuda dos universitários.
A espiritualidade superior aprecia as chamadas músicas New Wave. É New Wave mesmo? New Age? Ô Marcele, Jesus toma conta. Você me permite, Marcele, te responder semana que vem, porque eu vou consultar o meu benfeitor espiritual, o Google, porque eu não conheço esse estilo. Com todo carinho e respeito, não conheço mesmo. Hã? A Enya? Ah, a Enya, sim. Não, são músicas elevadas, não tem dúvida. Tem um grupo... Tá vendo? Eu não estou tão atrasado assim, não. Tem um grupo, por exemplo, eu não vou... É um trio. Não é um trio, são mulheres que cantam músicas celtas. Céltica Woman. Nossa, e esse óculos seu tá tão bonitinho, me fez lembrar de John Lennon, olha pra você ver. Yoko, não é pro John não, Yoko. Né? Mas é isso, são músicas extremamente interessantes, mexem, é música que você vai trabalhar com sensibilidade, com todas as músicas, não é? Se você for observar, até aquele moço que passa com aquele carro, que destrói, né, a felicidade de alguns, ali tem arte. Dentro de uma visão, dentro de uma busca, dentro de uma necessidade do indivíduo. Deu aí? O ataúde, aquela música mais pesada, ali tem arte. Ali está mexendo com sensibilidade. Agora nós temos que entender que tipo de vibração que ela propõe. A música elevada, por si só, até pleonasmo, né? Ela vai te guindar a esferas maiores. Qualquer ritmo, qualquer frequência que vai alterar e vai promover desequilíbrio orgânico, psíquico, vai caracterizar que é uma música de instâncias ainda mais vinculadas às questões da Terra. Deu aí, gente? Com todo respeito. O que muitas vezes nos choca é o que vem por o entorno. E eu até falei isso aqui e eu fui para o umbral essa semana. Gostaria de contar isso para vocês. Mas aquelas camadas mais complexas. Porque no umbral a gente está sempre, né? Graças a Deus. Até a região de trabalho. Mas nós falamos uma coisa que depois nós somos convidados a refletir junto com um companheiro. Porque nós citamos aqui, por exemplo, as músicas mais metálicas, as músicas mais pesadas, né? E aí eu, de uma forma até irreverente, coloquei, nós vamos receber até a visita do Príncipe das Trevas, aqui em Belo Horizonte. Né? E falei também que esses movimentos são movimentos que vinculam a regiões umbralinas mesmo. Então toda música que promove dificuldades, que vai trazer aspectos que vão mexer com o nosso passado de sensualidade, com o nosso passado ainda de movimentos, de muitas vezes que gera violência, que gera complexidades, vinculações com aquilo que a gente já percebe que não faz bem para o espírito. Isso é muito difícil. Agora, a gente respeita a multidões que são seguidores. Porque cada um vai despertar no tempo certo para um nível superior. Tudo na vida estaremos diante do superior e do inferior. Vocês não tenham dúvida. Não é mesmo? Não tenham dúvida. A gente, por exemplo, temos depoimento na Revista Espírita do Espírito Mozart, que foi um espírito que reencarnou na Terra para contribuir num grande projeto de elevação da cultura, da música, da arte planetária. Vocês têm estudado Emmanuel? Acredito que sim, né? Mas vocês têm... Não? Eu vou te dar uma dica agora, então. Adquira, se você não... Qualquer coisa nós vamos movimentar aqui para o livro chegar na sua mão. Um romance intitulado Renúncia. Uma obra magnânima. Está lendo? Aí você renuncia à leitura, né? Aí você não continua. A gente entende. Não é o momento, é assim mesmo. O livro, quando você começa a ler, não deu?
muda. Porque livro você mexe com histórias, você se envolve em painéis, você atrai companhias espirituais. Por isso é que é necessário que você esteja observando o que tu está lendo. Né? Então, eu tenho médiuns que lidam com a gente, que tem determinados livros que ele pega para ler, a vida dele vira uma bagunça. Aí ele pergunta, o que eu faço? Eu falo assim, para. Se está te trazendo transtorno, não entra aí não. Não é? Eu conheço espíritas que têm vasto conhecimento, vasta cultura doutrinária, e que alguns clássicos, por exemplo, tem um amigo meu que ele não dá conta de ler o livro Memórias de um Suicida. Que, diga-se de passagem, é um livro que ficou 30 anos na gaveta. Ele foi psicografado por Ivone Pereira, ela nova, jovem, né? E quando o livro pronto, ela levou o livro para a Federação Espírita Brasileira. Manuel Quintão, presidente na época, recebeu o livro com descaso. Recebia tanto livro, mais um de uma menina. Aí levou o livro e tal, começou... Ela não tinha resposta, Ela insistia, não tinha resposta. Chegou num ponto que o benfeitor espiritual, um dos que ditaram o livro, disse para ela, minha filha, veio uma ordem de cima que não está na hora desse livro ser publicado. Não estava na hora. O que aconteceu? Esse livro ficou na gaveta do esquecimento. Passado mais de 20 anos, é isso mesmo? Passado mais de 20 anos, ela recebeu um convite na Federação Espírita Brasileira, porque alguém, uma outra pessoa que eu não me recordo o nome, gostou da obra e entendeu que a FEB queria publicar. Aí quando deram essa notícia para ela, Leon Denis, o espírito benfeitor, se apresentou para ela, na visão psíquica dela, falou assim, olha, eu recebi um mandato do alto para revisar o livro, porque o livro tem muitos pontos que precisam de ser revistos. Observe. 20 anos depois. O livro foi revisto por Leon Denis. No momento certo, espiritualmente, ele entregou o livro. Agora vamos trabalhar isso, e mande para eles de volta. Ok. Depois que o livro foi publicado, muito tempo depois, ela conversando com o Chico Xavier, o Chico disse para ela, teoricamente, o Chico sabia da história. Ivone, uma das coisas mais abençoadas no médium é ele aprender a esperar o tempo certo. Porque tudo tem um momento de acontecer. Afirmam os benfeitores que era necessário primeiro que o livro Nosso Lar pudesse ser publicado. Porque o livro Nosso Lar abriu muitas portas para que depois chegasse o momento do livro Memórias do Suicida fosse publicado. O livro Memórias de um Suicida é um grande tratado de estudo evangélico e que remonta à história, à dramaticidade dos espíritos nas regiões difíceis, os suicidas. Esse amigo meu, ele não dá conta. E é uma pessoa que lida com todos os assuntos com muita tranquilidade. Certa vez ele me perguntou, mas por que será? Meu irmão. Talvez não é que significa que você tem histórico nessa área do suicídio. Mas de repente a leitura desse livro pode abrir alguma conexão com você, com determinado coração ou com determinado agrupamento que não está na hora de você se envolver com ele. O assunto é sério. O assunto não é simples, não. Então, nós precisamos de verificar que as coisas vão acontecer no momento oportuno. Agora, no que remonta a esses movimentos da Terra, eles caracterizam, eles representam determinadas faixas vibracionais do além-túmulo. Então, o que tu está buscando? Até em nível de escolhas das músicas. Aí outro dia um companheiro me perguntou assim, mas eu gosto tanto de rock, rock é umbralino? Quem falou isso? Ninguém diz que rock é do umbral, que música tal é do umbral. Não existe. Tem um livro que chama Cruzada Bendita. Ele cita o tipo de música... Só um minutinho. O livro chama Cruzada Bendita. Ele cita o tipo de música que toca no umbral. Porque um determinado espírito estava fazendo uma incursão no umbral
e ele ouviu esse tipo de música. E na hora que ele descreve, a gente percebe claramente que tipo de música que é. Uma música gritada, uma música com um tom contínuo. Então, eu lembro que a minha mãe, nos anos 70, quando ouvia os discos que eu punha para tocar, ela falava isso. Olha, isso é música umbralina. Você não deve ouvir isso não, porque isso não é bom não. Só um instante, por gentileza. Tem um Honda preto que está parado na porta da garagem. Tem alguém aqui que é dono de um Honda preto? É um Honda preto? Por favor. Nelson, vamos pensar o seguinte, meu amigo. Peço desculpa aos amigos internautas, porque nós tivemos um problema aqui de um carro que ficou parado na porta da garagem do companheiro, mas parece que não é daqui não. Mas são ossos do ofício, o assunto está ótimo, mas tem que dar um break mesmo. Vamos pensar uma coisa. Tudo depende do tipo de frequência e sintonia. Ok? Eu não tenho dúvida em te afirmar que em todos os movimentos que promovem a vida, você tem as bênçãos de Deus. Existem alguns autores, encarnados e desencarnados, que abordam determinados assuntos com algumas colocações que são tão agressivas quanto o próprio movimento que a treva enseja. Então, quando você, por exemplo, observa Emmanuel, André Luiz, espíritos que têm autoridade espiritual, moral, tocando em determinados assuntos, você vai observar a elegância deles, o cuidado deles. Então, nós falamos o seguinte, que determinadas vibrações que são promovidas pela música, ela pode encontrar repercussão num coração e levar ele na furna. Como para outros, não atinge. Lembra que nós trabalhamos na última semana que os espíritos têm a capacidade de selecionamento? Espírito elevado seleciona onde que ele sintoniza. Ok? Agora, é necessário observar que todos os movimentos, por mais esdrúxulos que eles possam parecer, teratológicos, eles são movimentos terapêuticos. E de alguma forma, representam mecanismos de algumas catarses psíquicas que o espírito vive. Eu não quero apertar demais para o grupo não boiar. Portanto, nós estamos falando das músicas superiores. Para você chegar num nível de música superior, de sensibilidade para alcançar as esferas maiores, aqueles que já conseguem, você não tem a dúvida porque eles já perpassaram outras sendas. Eles já compreenderam outros departamentos que por ali passaram. Então, é necessário que a gente tenha cuidado nessa abordagem. Agora, uma coisa é o indivíduo que está lá participando de um movimento, de uma música que vai causar muitos transtornos. Quem está vinculado, a tendência é que entre no diapasão do descontrole. Por inexperiência, por infantilidade. Ok? Mas ali, em todos esses movimentos, você não tenha dúvida que existem espíritos altamente abalizados, amparando, sustentando e aguardando que o indivíduo, por mais que ele esteja passando por uma dificuldade, ele desperte amanhã e fala assim, eu acho que eu posso também ouvir outro estilo, ouvir outro ritmo, outra melodia. Deu aí? Então são departamentos que os espíritos, nós vamos matriculando, desmatriculando, entrando, saindo, para o nosso engrandecimento, porque senão os assuntos ficam muito filosóficos.
Aí o indivíduo não gosta de determinado estilo de música, aí ele começa a rotular como que aquilo não presta. Não presta para ele. Deu aí? Agora, se aquele estilo promove algumas coisas que são contra ao desenvolvimento natural do psiquismo, para este, realmente não serve. O indivíduo está ali. E ele, ao invés de sair feliz, ele sai destruído, significa que para ele já não serve mais. Deu aí? Não sei se agora eu cheguei lá. Ou seja, cada um vê a vida, se matricula no departamento do seu interesse. E deve, por nós, ser respeitado. Agora, a outra coisa tipo assim, você vir conversar com aqueles que já estão naquelas faixas dos clássicos espirituais e querer convidá-lo para assistir determinadas apresentações de ordem inferior. Não é? A tendência é que ele não vá. Como se você convidar alguém que está assistindo uma bateção danada por aí, você falar para ele ir assistir um concerto de Rossini, e eu estou achando que ele vai dizer, não, eu não vou lá não, porque senão eu vou dormir lá. Né? Ou seja, sensibilidade, maturidade. Deu aí? Você vai falar para um jovem, para ele prestar atenção numa sonata de Beethoven, ele vai falar assim, que é isso? Que é isso? Isso é música de... Como é que eles falam? Isso é música dos velhos. Porque isso representou uma época antiga. E na realidade você vai observando que o tempo todo está havendo uma ressignificação. Nós temos falado muito isso aqui. Você não esteve aqui nas últimas semanas, mas entre aspas, por coincidência, nós falamos desse detalhe. Que, por exemplo, atualmente nós estamos vivendo uma escassez muito intensa de arte, de cultura. Não é? A musicalidade está pobre, tão pobre que o que faz sucesso hoje lá vai eu de novo, hein? É o pessoal regravar Roberto. Né? Vou ficar no Roberto, todo mundo sabe que eu gosto do Roberto. Né? Porque semana passada eu fui falar da Rita Pavone, deu uma confusão aqui. Aí quando eu fui falar do Vicente Celestino, o pessoal falou assim, olha, ele saiu do sarcófago. Né? Aí, enfim, mas o que faz sucesso? É você, por exemplo, você está vendo aí pessoas famosas da atualidade regravando aquelas músicas lá da década de 60, da década de 70, a época de muita produção na música americana, na música inglesa, na música italiana, na música brasileira, todos os lugares. Mas citando aqui, não é? E aonde está a produção hoje qualificada? Cadê a poesia? Então você encontra, sim, mas num número muito menor do que antes. Não sei se deu lá. Se você for no esporte, o futebol brasileiro na década de 70, da década de 60, era um celeiro. Hoje você vai procurar craque no futebol brasileiro, é difícil. Estão todos na Europa. Os que estão na Europa, você vai ver a qualidade deles. E se comparando com épocas passadas, você vai ver que está muito inferior. Então o que está acontecendo? Nós estamos vivendo um momento de entre-safra, aonde muitos valores que ficaram adormecidos estão sendo resgatados. Por quê? Não se diz em se falando em música. Eu estou precisando de ajuda dos músicos, viu? Em se tratando de músicas. Né? Não tem aquele assunto assim, existem músicas que são eternas? Poeticamente não se fala assim? Aí tem alguns programas que elegem as 100 músicas mais bonitas de todos os tempos. Bom, de todos os tempos, que eu saiba, eles vão considerar a década de 40, 50 para cá. E fala todos os tempos. Né? Mas tudo bem, é a época. Mas existem músicas que você vai escutar, as gerações, as próximas vão ouvir e vão continuar sendo admiradas. Porque são músicas muito especiais. Agora, esse processo todo do resgate do passado, que vai sendo trabalhado pela atualidade, ou aprimorando em nível de qualidade tecnológica, não é? Ou
movimentando estruturas psíquicas para auxiliar as próximas gerações, nós não temos dúvida em afirmar, pelo que a gente está estudando em doutrina espírita, com muita tranquilidade, que tudo isso é o preparo para que o homem, o espírito, possa caminhar para uma seleção natural dos valores, aonde o que é chulo, o que é antiético, o que bate de frente com a questão do respeito, da dignidade, da educação, isso tudo vai ficar pelo caminho. Isso é natural. Aí agora dei essa volta toda para justificar, que eu fui falar de um show de heavy metal que aconteceu aqui, e o Ozzy Osbourne se apresentou em Belo Horizonte como o príncipe das trevas. Aí o companheiro me perguntou, eu posso ir no show? Eu falei assim, mas que isso, meu amigo? Eu vou te dizer o quê? Não, porque príncipe das trevas, eu estou lendo o Nosso Lar. Eu vou ou não vou para o umbral? Eu falei assim, opção sua. Você pode assistir o príncipe das trevas e irradiar luz para ele, ajudá-lo, porque quem se intitula príncipe das trevas, ele está naturalmente sintonizado com as trevas. Precisa de falar muito? Aí eu brinquei dizendo, e eles fizeram tanto sucesso no passado e estão fazendo tanto sucesso hoje com muitos daqueles que eram fãs lá atrás e que desencarnaram e reencarnaram e estão de novo, não é? Participando dos mesmos fã-clubes, que eles falaram tanto de caveira, não é? Tanto de expressões trevosas, que eles estão apresentados no palco como verdadeiras caveiras, porque 87 anos tocando reggae, né? Coitado. Ficaram velhos. E agora eles estão igualzinhos os símbolos que eles sustentaram durante a vida toda. O que vai acontecer com eles? Eles vão ter que rejuvenescer. Não vão? Eles vão ter que rever uma série de coisas, de conceitos. Eles vão reaprender a vida. E possivelmente estarão num propósito amanhã de se com a música estabeleceram determinados compromissos com a multidão, com a própria música eles vão se soerguer com a multidão em outras frentes. Deu aí? Fala. Marco Aurélio, só um instante, por favor. Vamos rápido, vamos lá. Eu acompanho muito de perto nesse movimento do heavy metal porque eu tenho um que gosta em casa. Eles já como é que fala? Se remodelaram. Hoje, se você vê a vida que eles levam, é uma vida totalmente saudável. Eles só sustentam os sucessos por necessidade também das pessoas e deles mesmos. Uhum. Mas a vida atual deles já não é aquela vida mais que começaram lá na frente. Tem um, inclusive, que fez curso para pastor evangélico. Que benção. Então, continuam tocando as mesmas músicas, mas já se repaginaram como pessoas. Muito bem. Como o próprio grupo, entendam bem, como o próprio grupo dos fãs, que vão se remodelando. São estágios. É isso que é importante a gente entender. Por isso que não é motivo de desespero para ninguém. O meu filho está lá. Mas você vai fazer o quê? Você vai amarrar ele dentro de casa? Ele gosta. Então você tem que orientá-lo. Por isso é que um lar sem evangelho, ele vai passar por dificuldades. Isso aí é inequívoco. Um lar sem o comprometimento com as bases morais, ele vai passar por dificuldade. Porque na hora que vier o conflito, se não houve uma base, ou se não está sendo empreendido, se não está sendo investido valores que possam auxiliar, tudo se tornará mais difícil. Vocês têm dúvida? Concordam? Então, tudo por causa do New Age. Tudo por causa do New Age. Olha pra vocês verem, gente. Por isso é que eu prefiro falar da Bossa Nova, minha época. Eu prefiro falar, né, dos meus tempos de iê, né? De twist. Falei da Rita Pavone semana passada. Olha pra vocês verem, outro nível.
Aí não tem comprometimento, porque todo mundo já desencarnou mesmo, né? Eles estão bailando hoje lá no plano espiritual. Os espíritos são sensíveis às belezas da natureza? Então nós trabalhamos aqui que as belezas naturais dos globos são tão diferentes que estamos longe de as conhecer. E aí nós falamos de nosso lar, que é um grande referencial para nós. Livro psicografado por Chico Xavier na década de 30, né? Final da década de 30. E nós temos, no capítulo 20º do livro Nosso Lar, que é intitulado Noções de Nosso Lar, nós vamos ter um momento muito especial. Opa, não, desculpe, errei o capítulo. É porque é tanta marcação, tem hora que a gente se perde. Capítulo 45º, intitulado No Campo da Música. No Campo da Música. André Luiz é convidado por Lísias para acompanhá-lo no campo da música. Aí, observem bem, é trabalhado o convite dessa forma. É preciso distrair-se um pouco, André, disse Lísias gentilmente. No mundo espiritual, André Luiz sendo convidado para descansar um pouco. Nós vamos trabalhar essa questão semana que vem. Não é? Por isso é que eu fiz questão de trazer. Eu vou trazer alguns aspectos, semana que vem eu vou voltar com ele. Porque o espírito em si não precisa de descanso. Mas, em nível mental, é necessário, vez por outra, mudar o foco. Estabelecer outros vínculos, outros tipos de sintonia. Nós falamos do entretenimento, lembra? Um pouco atrás. O entretenimento, ele tem um valor inestimável para os espíritos. Para os espíritos. E para nós? É tão importante que eles estão... O entretenimento é em primeiro lugar. Tem gente que vive na Terra com o foco no entretenimento. Ele trabalha... Segunda-feira ele está batendo ponto. Não é bater ponto não, Casalberto. Agora é digital, né? Na minha época era ponto mesmo. Plá! Você lembra disso, Nelson? Não sei se... Aí, começa segunda-feira, ele está assim, vem em mim sexta-feira. Ele começa a trabalhar a segunda já pensando na sexta. Começa fevereiro, né? Depois do carnaval, né? Porque o brasileiro começa a trabalhar depois do carnaval. Né? Depois da Semana Santa. Aí, assim, quando vai chegar janeiro? Para tirar férias de novo. Tem uns que, graças a Deus, pode tirar férias 2, 3, 4 vezes no ano. E lá no mundo espiritual, a prioridade é o trabalho. Até diga-se de passagem, não é no mundo espiritual. Nos países de primeiro mundo, considerando a visão terrena, a prioridade é o trabalho. Diga-se de passagem. Mas, o brasileiro que vai buscar, né, umas viagens para dar uma desvinculada de sofrimento, porque o brasileiro sofre mais, né? Tem uns que falam assim, mas é diferente da Europa, aqui a gente sofre muito. Isso é tudo desculpismo, gente. Porque isso caracteriza muitas vezes a infantilidade do espírito. Vou voltar dizendo, o entretenimento é extremamente importante. Porque ele é que fertiliza. Tem determinados momentos da sua vida que você tem que sair mesmo. Você tem que ver. O Arnaldo que falava muito isso. Você tem que, ver outros painéis para remodelar os painéis que são os da sua realidade. Sair daquela sintonia é extremamente importante. E aí, o que aconteceu? André Luiz, portanto, vai receber esse convite e Lísias vai apresentar para ele o campo da música. Então, no livro tem os detalhes, eu os convido para ler.
mas nós vamos nos deter aqui nesse ponto. André Luiz contando. Havíamos alcançado as cercanias do campo da música. Luzes de indescritível beleza banhavam extenso parque, onde se ostentavam encantamentos de verdadeiro conto de fadas. Fontes luminosas traçavam quadros surpreendentes. Um espetáculo absolutamente novo para mim. Isso lá no plano espiritual. Olha o que aguarda vocês. Se preparem. Em breve, tomara que não, né? Antes que pudesse manifestar minha profunda admiração, Lísias recomendou bem-humorado. Lá no plano espiritual não fica todo mundo carrancudo não, viu, gente? Então já dá para acelerar a minha ida. Não, espera mais um pouquinho. Né? Mas lá o pessoal sorri, o pessoal diverte, é mesmo. Mas e os anjos? Fica todo mundo comportado. A humanidade da Terra, quando desencarna, vai viver a humanidade do mundo espiritual. Podem até procurar o heavy metal, sabia? Como podem procurar música clássica. As pessoas conversam, as pessoas contam casos. Hã? Nossa, Sony agora atrapalhou tudo. Diz a Sony, André Luiz narra, que os espíritos namoram. Mas como é que faz, Casalberto? Ele ficou viúvo 7 vezes. Vai encontrar com a 7? Aí é que mora o perigo. Como é que foi o comportamento dele com a 7, hein? Hein? Ô, gente, já mudou o assunto. Deixa eu voltar. Aí eles vão discorrendo, né, sobre o assunto e tal. Aí vem dizer assim, aí eu até perdi. Nas extremidades do campo, narrativa de Lísias, temos certas manifestações que atendem ao gosto pessoal de cada grupo, dos que ainda não podem entender a arte sublime, campo da música. Então, existem alguns setores que há manifestações que atendem aos anseios daqueles que desencarnaram e que estão nessa nova sociedade. Será que vai ter música mineira lá? Eu preocupei agora, hein? Clube da Esquina, será que tem uma esquininha lá em nosso lar? Não podem entender a arte sublime. Mas, no centro do campo, temos música universal e divina. Arte santificada por excelência. Música divina, arte santificada por excelência. Com efeito, depois de atravessarmos alamedas risonhas, onde cada flor parecia possuir seu reinado particular, comecei a ouvir maravilhosa harmonia dominando o céu. Na terra, há pequenos grupos para o culto da música fina e multidões para a música regional. Quer que repete? Eles estão falando assim, olha, lá na Terra existe o culto da música fina para pequenos grupos, mas para multidões, a música regional. Regional é dentro dos estilos, né? O centro do campo estava repleto. Imaginem vocês, não são anjos, tá? Mas vamos... Vocês assistiram o filme Nosso Lar? Vocês lembram aquela praça? Que maravilha! O Lago Azul, vocês estão lembrados? Todo mundo sentado na tarde de domingo,
conversando. Pois é. É para lá que vocês vão, me preparem. O centro do campo estava repleto. Que bom casamento. Então domingo tem distração? Tem. Não é só Faustão. Continuando. Eu havia presenciado numerosas agregações de gente na colônia. Extasiara-me ante a reunião que o nosso ministério consagrara ao governador. Mas o que vi agora excedia tudo que me deslumbrara até então. A nata de nosso lar apresentava-se em magnífica forma. Nata é um termo usado na década de 40. O que era nata? Antigamente a gente fervia o leite, né? Hoje o pessoal não ferve mais não. Mas quando você fervia o leite, quando ele fervia, você desligava o fogo, né? Apagava o fogo. Aí ele descia. Estão lembrados disso? Nossa, o que já entornei de leite na minha vida. Aí dava aquela nata por cima do leite. Aí se dizia o seguinte, que quem está, antigamente, né? Aqueles que estão por cima, era a nata da sociedade. Estão lembrados disso? Aqui é um termo usado na época, o Chico Xavier psicografando, lembra? Ele estava falando que é a nata, ou seja, aqueles espíritos que estavam naquela condição mais elevada, estavam todos reunidos ali no centro, admirando a música celestial. Casalberto, até agora não estou entendendo. Por que você está falando tudo isso? Nós vamos chegar lá. Continuando a descrição. Não era luxo, nem excesso de qualquer natureza. O que proporcionava tanto brilho ao quadro maravilhoso. Aqui a gente inverte. Nós alimentamos o luxo e perdemos a simplicidade. Aqui tudo era luxuoso no seu sentido da exuberância da simplicidade. Era a expressão natural de tudo. A simplicidade confundida com a beleza. A arte pura e a vida sem artifícios. Nós temos artifícios na sociedade? Tem, gente? Não, graças a Deus, né? Nós estamos caminhando para a regeneração. Nossa sociedade é tão autêntica, né? Não tem bajulação, não tem mentira. Olha, eu graças a Deus, o mundo está tão evoluído que não tem mais aquele negócio. O outro encontrou com ele na cidade. Que saudade de você, que coincidência, eu estava pensando, vocês já viram isso? Tá tudo bem, graças a Deus. E o negócio. Aí, mentira para cá, mentira para lá, né? Vou na sua casa um dia desse. Tem 15 anos que não vai lá. Oh, que bom, estou precisando de ir na sua casa. Aí quando encontra com um amigo de juventude, foi na nossa praia, porque mineiro tomou a praia dos cariocas. Não, Cabo Frio que eu estou falando. Né? Nós merecemos, então nós invadimos e tomamos a praia dos cariocas. Mas tem muitas, nós não temos nenhuma. Então Cabo Frio é nossa. Aí ele encontrou com um amigo de juventude. Ele está com 58 anos. Ele encontrou com um amigo lá quando ele tinha 22. Nossa, que bom te ver. Você tá bem, hein? Aí o outro, você também. Você tá bem. Você tá em boa forma. Você tá bem a caminho da tumba. Não é assim? Mas como ele sabe que a situação dele não está também muito das boas, aí eu fico bem com ele e ele vai dizer que eu não estou tão calvo, né? Aí, não, que saudade dos nossos tempos. Vai começar a lembrar e tal, e passa a tarde inteira. Nós temos que viajar junto. Aí daqui a pouco chegam as mulheres, chegam os netos. Já neto com bisneto no colo e tal, e aquela coisa. Nós precisamos de fazer aquela aventura. Reunir a turma inteira de novo. E o Facebook favorece. Né? Favorece. Tem até uns que vêm vem direto da colina, do Bonfim, da Paz. Cemitérios aqui de Belo Horizonte. Né? Que já desencarnaram. Mas o Facebook ajuda. Aí vamos reunir para fazer uma festa. Né? Não vai ter festa nenhuma. Porque são outras vidas. Outras dimensões. O mundo espiritual não tem artifícios. O elemento feminino, agora olha o que ele vai falar. O elemento feminino aparecia na paisagem,
revelando extremo apuro de gosto individual, sem desperdício de adornos, e sem trair a simplicidade divina. Jesus. Será que lá tem, como é que chama? Bodox? Bodox? Será que lá tem? Hein? Será que lá tem isso? Será que tem aquilo? Gente, mas então faz parte. Grandes árvores. Ó, e tem mesmo. Certa feita, Neimei apareceu para Arnaldo. E ela estava com o mesmo batom que ela usava naquele período que namorava com ele, ali na Praça Raul Soares, 1944, mais ou menos. Eles namoravam ali. Ali diz o Arnaldo que eles trocaram as primeiras juras de amor. E ela se materializou para ele com o mesmo batom. E o perfume Chanel 5. 5 ou 4 ou 3, não sei. Eu sei que era Chanel. Aí o Arnaldo logo pensou, mas que Neimei, você está no plano espiritual. Ele só pensou e ela materializava. As pessoas todas assistindo o fenômeno. Aí ela foi e respondeu e todos ouviram. Naldinha, aqui a gente também cuida, viu? Grandes árvores, diferentes das que se conhecem na terra, guarnecem belos recintos, iluminados e acolhedores. Não somente os pares afetuosos demoravam nas estradas floridas, e a Sonia acertou. Olha aqui, pares afetuosos. E então, Casalberto, foi 7 que ele casou. Com quem que ele está do lado de lá? Os grupos de senhoras e cavaleiros entretinham-se em animada conversação, valiosa e construtiva. Não obstante sentir-me sinceramente humilhado pela minha insignificância ante aquela aglomeração seletíssima, experimentava a mensagem silenciosa de simpatia no olhar de quantos me defrontavam. Eu vejo essa cena como o André Luiz, acostumado com a sociedade da terra, as convenções do mundo, onde muitas vezes o indivíduo participa num campeonato alucinante. Ele está num grupo e ele fica se esforçando o tempo todo para garantir a permanência do grupo. Muitas vezes, num grupo, em convivências, disputando o tempo todo, naquela posição, o que ele está pensando de mim? Será que ele está sendo sincero? E esses 3 beijinhos, eu senti até uma pontada no peito. Eu vou conversar com os espíritas. Porque eu chego perto dele, eu sinto mal. E aqueles ambientes que há supremacia psicológica. O indivíduo se sente, ele está ali, vende uma imagem de equilíbrio, de performance suficiente para estar no grupo, mas ele está ali para provar alguma coisa que ele não sabe o quê. Para provar para o outro que ele tem cultura, para provar para o outro que ele tem desenvoltura. Aí, o André Luiz sai de um movimento desse e vai para uma convivência onde ele sente as pessoas o acolhendo com simpatia, com autenticidade, com carinho, com respeito. Vamos pensar, eu gosto de estudar André Luiz assim, vamos fazer um paralelo para a gente entender o que ele está dizendo. Porque quando André Luiz vem falar da arte, do convívio no mundo espiritual, ele está falando para nós que vamos desencarnar e ir para lá? Sim. Quando? Depois. Porque nós vamos passar por isso. Mas muito mais importante é a gente começar a verificar o nível de sintonia que nós estamos vinculados, que nós alimentamos.
Isso nos faz pensar uma série de questões. Primeiro, que grupo que eu estou vinculado? Qual é a minha performance nesse grupo? É a performance do mundo ou é a performance do mundo espiritual? Por certo, a tendência é chegarmos na condição de verificar que se a gente está no grupo, esse grupo fala muito do que nós somos. Portanto, a minha conduta vai ser muito parecida com a dos demais. Mas e aí? E aí também André Luiz vem dizer para nós que no futuro não será como é agora. Porque o agora tem muito a ver com o que foi há 2, 3, 5 mil anos. Porque diz Emmanuel que muda a ribalta, mas os personagens continuam sendo os mesmos. Então, se você fizer um paralelo com a sociedade de Belo Horizonte, no ano de 2013, e eu tenho que falar da minha cidade, do mais Belo Horizonte, né? Nós temos que puxar brasa para o nosso lado. A gente vai observar que o comportamento da sociedade é muito parecido com, por exemplo, o comportamento da sociedade romana nos tempos de Jesus. As terras, os bailes, os banquetes, né? O circo. Muito sofisticado hoje, né? Muitos recursos, muita facilidade. Mas os comportamentos, no que remonta à sociedade, muito parecido. Por isso, os hospitais estão cheios. Os consultórios psiquiátricos, os psicólogos, estão abarrotados. Por isso, uma massa frenética, perdida, gritando por pão, sem ninguém ter razão. Porque pedem justiça, mas agem com injustiça. Pedem honestidade, mas a gente costuma achar a carteira e devolver só o documento. Porque tem uma caixa de correio que pode julgar. Há pouco tempo, um companheiro aqui na sociedade brasileira, não vou situar, achou, catador de rua, achou uma bolsa com um valor substancial. Ele entrou em contato com o dono e devolveu ipsis literis o que ele encontrou. E era uma grana preta. Para mim, quanto mais, imagina ele lá, né? Aí o moço falou assim, mas eu tenho que te premiar. Quanto que eu tenho que te pagar? Eu disse, não tenho que pagar nada. Mas você está me devolvendo. Eu disse, mas é sua? Não, mas eu quero te dar uma gorjeta. Mas eu não tenho que dar gorjeta. Aí ele virou para o moço e falou assim, se todas as pessoas agissem assim, não teria fome no mundo. Não teria criança abandonada nas ruas. Ninguém teria preconceito em adotar. Ninguém teria preconceito em abraçar o seu próprio filho ou a sua própria família. Teria coragem de encarar frente a frente os dramas familiares para ajudar no que for possível e não desconsiderar ou fugir, abandonando responsabilidades, destruindo casamentos por processos de pura irresponsabilidade espiritual. Por que que o André Luiz está falando de uma sociedade em que as pessoas olham para as outras como irmãs? Ouvia frases soltas relativamente aos círculos carnais. E, contudo, em nenhuma palestra notei o mais ligeiro laivo de malícia
ou de acusação aos homens. Meu Deus. Hoje é prece final, acabou a reunião, Miguel. As frases, imaginemos o seu pai, a sua mãe desencarnados. Imagine pessoas da sua convivência que estão no mundo espiritual e que podem ter informações, porque está no mundo espiritual não significa que sabe tudo que está acontecendo aqui. Porque muitas vezes não tem autorização, porque se ficar sabendo, desequilibra. Perde o rumo. Um pai que abandonou a responsabilidade de estar lá e ter notícia que a sua irresponsabilidade redundou em crimes, suicídios, dificuldades, prostituição. Imagine a posição dele no mundo espiritual. Mas uns podem, até por sentir o peso. E é uma dor inconcebível, indizível. Arrependimento por ter abandonado o que Deus nos concede como bênçãos. Mas quando ele está aqui, André Luiz está narrando sobre o centro, a nata, os espíritos elevados do nosso lar. No campo da música. Eles falando da vida aqui na Terra. Mas sem acusação. Sem desconsideração. Sem malícia. Deu aí? Sem sentimentalismo doentio. Mas analisando os fatos, analisando os dramas, como propostas de reeducação para todos. Observemos, gente. Isso é sério. Porque isso nos chama a responsabilidade de ter mais equilíbrio diante dos nossos dramas. Vai conversar com uma mãe que está vendo um filho com dificuldade. A maioria delas estão tendo a mesma dificuldade do filho. E com isso perdem a pose, perdem a condição de autoridade e também a própria condição de abraçar para ajudar. Por conta do sentimentalismo, pelo orgulho ferido. Certa feita, Chico Xavier tinha um cão. Ô Chico gostava de cachorro. Cachorro a vida toda. O primeiro cachorro dele era um referencial para ele. O nome dele era Lorde. Acompanhava Chico, o pai dele, etc. Mas aí depois disso o Lorde desencarnou. E aí teve cachorro o resto da vida e gato também. Eu gostava de um gato. Para não dizer das flores. Depois eu falo das flores. E Chico, o cachorro que ele tinha nessa época era daqueles bons, sabe? Que vai lá na cozinha, quando não tem ninguém, sobe na mesa. Igual um que eu conheço. Estava assistindo televisão lá em casa, de repente, lá na mesa, eu estou vendo um vulto estranho. Eu falei assim, gente, que espírito que está na minha casa essa noite. Eu assistindo televisão com a família, todo mundo concentrado no filme. Eu falei assim, gente, que entidade que é aquela? Eu comecei a prestar atenção, estava escuro. Estava escuro! Eu falei assim, não, esse eu tenho que achar ele. Então eu fiz uma prece, Senhor, me ajude. Aí minha visão ampliou. Meu cachorro comendo um pedaço de pizza que eu tinha separado. Ai, Jesus, toma conta. Lei de causa e efeito. Eu devo ter comido o último pedaço de pizza de alguém. Não tenha dúvida. Hein, Gê? Aí o cachorro atrapalhava tudo. E tinha um detalhe, o cachorro de madrugada, com a mão no bolso, né? Ele passava pela casa deixando um rastro de luz. E as irmãs do Chico, Lucília e Dália, turavam o cachorro, mas eu tenho que dar um jeito desse cachorro. E tal, um dia, anos se passando e o trem não resolvia. Eis que um dia o Chico chegou em casa e o cachorro estava numa situação péssima e veio a desencarnar. A dor do Chico diante da desencarnação do cão foi assim, um negócio absurdo. E Chico chorava.
E chorava. Mas Chico, você lida com... Elas falando, você lida com os espíritos desencarnados. A realidade do mundo espiritual é tão patente. E você chorando. Mas era o meu cãozinho, Dália. Mas, Lucília, mas é o meu cão. Deixa eu chorar. Os espíritos pra lá, é o meu cachorro. E Chico chorava, 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 chorava. Mas a dor maior dele não era a desencarnação do cão. Foi porque ele percebeu que as irmãs dele envenenaram o cão. E a dor do médium é aquela que é caracterizada, quando evangelizado, de jamais sair para rebater. Ele tinha que aguentar. Ele tinha que beber a água da paz. Que essa é a dica quando você quiser xingar alguém. Enche a boca de água. Na hora que você perder a vontade, você engole a água. Se não aguentar mais, você engole a água. Aí você pode xingar alguém. Você vai ver isso na prática. Quem ensinou isso foi Emmanuel para o Chico. E ele, naquele momento, passado o drama, ele no quarto, melancólico. Porque médium também adora os seus problemas, né? Porque todos os médios viram vítima e etc. Aí eis que surge Emmanuel. O Emmanuel sempre chega na hora certa, né? É aquele mentor que fala o seu nome completo, né? Como é que vai, Soni, né? Soni, Maria Dores Gonzaga, e lá vem coisa, né? Aí o Chico disse, o senhor não sabe? Não sei não, meu filho. Estou muito ocupado no plano espiritual. As minhas irmãs envenenaram o meu cachorro. Chico, elas precisam de prece. Ainda bem que o senhor me deu razão. Mas você precisa de mais prece ainda. Mas por quê? Eu sou a vítima. Sim. Elas cometeram uma atitude indevida. Mas você não está chorando, na verdade, pela morte do seu cachorro. E muito menos porque foram elas que fizeram. Você está chorando pelo seu orgulho que está ferido. Aí ele pensou. Deu razão. O senhor tem razão. Pois é. Se eu tenho a razão, elas têm a necessidade. Então você vai fazer uma coisa. Você vai esperar receber os seus proventos do final do mês e vai comprar um vestido para cada um e dar de presente. Mas é o cúmulo! Elas mataram o meu cão e eu ainda vou dar um vestido para elas. A solução está nas suas mãos. Aí o Chico resolveu dar o presente. Aí no dia que ele entregou os vestidos para elas. Mas por que você está nos dando vestido, Chico? Pelo carinho, pelo respeito, pela gratidão que eu tenho com vocês. Não tem um motivo específico. Eu estou dando de coração esse presente para vocês. O Chico foi embora. Depois as duas conversando, uma disse para a outra assim: esses amigos do Chico é tudo fofoqueiro. Ele sabe que foi a gente que matou o cachorro. E elas contavam essa história, como muitas outras, falando da postura de Chico Xavier. É a postura de alguém que numa sociedade como a nossa se sente compromissado em viver o Evangelho. Tem tantas coisas que a gente poderia explorar nesse texto, como as flores, que o Chico espalhava como presente, como eu tenho algumas lá em casa que ele endereçou para uma das suas sobrinhas. Ele escrevia uma carta e punha pétalas de flores e dizia algumas vezes assim: essas flores representam, por si só, o carinho que eu tenho com vocês. Porque as flores são carinhosas com todos nós.
elas se apresentam de uma forma exuberante e artística, mas singelas. Elas se apresentam para tocar a nossa sensibilidade. E são poucos os homens que param para ouvi-las. Aí o Chico dizia que as rosas falavam com ele. É lógico que as rosas não falavam com ele. Mas no movimento da harmonia que a natureza apresenta e a sintonia que o médium estabelece com as forças superiores, ele recebe a sonoridade que dimana de Deus, que nos entoa, que nos estimula, que nos enaltece sempre para que a nossa fé se revigore. Para que a gente possa entender que a felicidade mais certa está na razão direta de proporcionarmos a felicidade para o outro. Porque promovendo a alegria, um estado de felicidade, mesmo que momentânea para o semelhante, essa felicidade vai bater na sua porta. E assim, a gente vai se harmonizando com o contexto da vida. Viver é uma arte. Nós podemos fazer das nossas ações uma musicalidade bendita. Podemos entretecer, podemos enaltecer, podemos estimular com poesias que vão trazer esperanças. Como se não observarmos o quanto a natureza expectante nos aguarda como filhos, no seu sentido da realização pessoal, da felicidade íntima em agir conforme a consciência, nós também podemos promover a discórdia, a tristeza, a melancolia. Nós podemos matar a esperança. Um não mal colocado fecha a porta, cria abismo. Uma conversa no momento inapropriado, ela pode trazer inimizade. Um dos grandes problemas da sociedade é a manifestação inadvertida da palavra, da maledicência. O mal tem que ser represado. Como aqui foi narrado para a gente, em pequenas frases, sobre como vai ser a nossa vida no futuro, tudo isso vem por revelação, bater na nossa porta para dizer que o grande lance não é ficar expectante quanto a essa vida aprimorada no futuro, seja no mundo espiritual ou aqui na Terra, mas fazer da nossa vida um grande concerto de paz. E muitas vezes, meu amigo, é no batido do tambor é que o indivíduo vai mostrar o zimbório superior. É no meio da confusão, que muitas vezes para o religioso tradicional é treva, é inferno, é Satanás, é que você tem a oportunidade de dizer que você é amigo, é companheiro. Granjeiro é amigo. Mesmo com a riqueza das iniquidades, nos ensina Paulo. Faça amigos. Porque amigo é a presença de Deus nos nossos caminhos. Nós precisamos de reconhecer os limites, observar que tem solução, mas a competência de colocar Deus no coração é nossa. E você não vai colocar Deus dentro do seu coração solitário no mundo. Isso só será possível na razão direta da sua capacidade de fazer amigos. Chico Xavier nos mostrou isso. Jamais acusou, jamais disse mal, sempre promovendo a esperança nos corações. Nós estamos falando do Chico?
porque carinhosamente citamos aspectos da sua família. Porque eu não tenho dúvida que se ele aqui estivesse, ele estaria falando para cada um de nós que a vida nos aguarda e nós precisamos de valorizá-la. Viver o hoje sem pensar no amanhã com responsabilidade. Aproveite o momento, porque amanhã você pode não estar mais ali com aquelas pessoas, tão favorecido pela circunstância atual. Que possamos refletir com muito carinho e sairmos pós a atividade naquela condição de confiança, porque tudo está ficando muito claro na nossa frente. Mas a realização é que é a mais importante de ser operada. E assim, com alegria no coração, nós gostaríamos de encerrar a nossa atividade convidando a todos para ler o livro Nosso Lar e adentrar nessa sociedade maravilhosa em nível de sintonia, para a gente poder contribuir para a sociedade que nós temos responsabilidade e somos partícipes, com muita dinâmica, com muita contundência no momento atual. O mundo espiritual, ele tem que se fazer aqui. E essa competência é de quem já começa a ter essa consciência. Que Deus nos abençoe, que Jesus esteja conosco, e Maria Santíssima esteja nos lares aqui representados. Muita paz, boa noite para todos.